Estamos aqui de volta falando dos problemas da fertilidade humana. As pessoas estão tomando cada vez mais cuidado com isso. Gostei dessa informação final aqui do último bloco. Como é que eu faço? Eu chego lá, por exemplo, com um diagnóstico de câncer e aí o médico me fala. Você me fala assim, ó, preserve sua fertilidade. De que jeito que eu posso fazer isso? Então, vamos supor que seja o fator masculino, né? Esse homem tem um câncer de testículo, ele tem um outro câncer no corpo dele e ele ainda não sofreu nem a quimioterapia, nem a radioterapia. Nós abordamos esse casal, é um homem jovem, ou já tem prole, ou é um segundo casamento, ou ele vai constituir a sua família, ele gostaria de preservar a fertilidade dele. São feitos exames, porque esse sêmen que vai ser congelado vai para um container e ele tem que ter todo um diagnóstico, ver se não tem nenhuma doença sexualmente transmissível, então ele faz um check-up muito rápido e isso tem que estar meio casado com o oncologista, o esterileuto e o oncologista, porque às vezes nós temos que pedir para o oncologista postergar um pouquinho a quimioterapia ou a radioterapia. O que o esterileuta faz? A gente ligamos para o oncologista e às vezes já aconteceu o caso, olha, nós vamos, recentemente eu tive no caso fator feminino, a paciente ia começar na próxima sexta-feira. Eu precisava de um tempo para induzir para ela produzir óvulo. Sim. Então, eu queria mais um mês, mas a oncologista falou, não, te dou uma semana. Então, nós negociamos isso e começamos um tratamento para poder congelar os óvulos e vitrificar os óvulos. A mesma coisa acontece para o homem. Às vezes ele vai começar, nós tivemos um caso recente também, um câncer de joelho de um homem de mais ou menos de uns 28 anos, e ele conseguiu colher o sêmen, ele fez os exames, congelamos o sêmen dele. Às vezes a amostra vem pequena, tá certo? Pela própria ansiedade do problema oncológico, ou por uma série de coisas que abordam o emocional desse homem. Vem pequena amostra, às vezes nós congelamos 2, 3 vezes, ele colhe 2, 3 vezes para a gente ter um volume maior guardado. Nós já tivemos pacientes que nós fomos colher no próprio hospital, ele ia começar a quimioterapia e o oncologista falou assim, Fernando, dá para ir lá colher? Nós fomos lá colher, mas infelizmente ele estava muito ansioso, retornamos no dia seguinte, antes de fazer o tratamento, e colhemos o sêmen. Vamos imaginar assim, depois que começa o tratamento e há algum problema de fertilidade, está preservada a capacidade reprodutora dele. Exatamente. Né? Perfeito. E ele pode fazer isso o tempo que ele quiser, voltar à fertilidade dele. Também o câncer no próprio testículo, no próprio ovário, então temos como a gente guardar esse material. Fatores genéticos podem influir na fertilidade? Sim, né? Nós temos hoje dentro da investigação, faz parte do protocolo também, pedir o cariótipo, lógico, o cariótipo são células do sangue só, né? É diferente, às vezes a gente conhece um casal, a gente olhando para eles, que a gente chama de fenótipo, são perfeitamente normais, mas tem uma criança com problema, né? E essa criança com problema são o gameta, como a gente transmite para os nossos filhos a cor dos olhos, a cor do cabelo, nós também, o nosso gameta pode transmitir alguma doença. Então, assim, a parte genética, existem mutações, hoje tem perfil genético, que a gente estuda todo o perfil genético do casal, tem assim doenças genéticas que tem como a gente fazer um screening daquela família e separar uma sonda, o casal vai, então a gente faz do pai, da mãe, do avô e faz todo o screening e manda esse material para os Estados Unidos, eles fazem um primer para nós lá e a gente chega, faz o embrião, a gente checa aquela doença. Tem como fazer, isolar doenças como câncer, tudo, se aquela família é cometida... Eu estou te perguntando isso porque alguns casais eu conheço querem ter filhos, mas constataram que o problema, por exemplo, ou está no homem ou está na mulher, querem começar um tratamento. A dúvida é, com esse tratamento eu posso engravidar a minha mulher? Com esse tratamento eu posso ser fértil, a mulher, no caso da mulher, eu posso gerar uma criança dentro de mim, ter um processo de gestação tranquilo e controlável? Muitas vezes sim, lógico, depende do problema, né? Maioria sim. A gente se depara muito com assim, hoje a medicina reprodutiva, ela avança muito o sinal. O maior problema que nós temos, às vezes, é a falta do espermatozoide e a falta de óvulo, mesmo através de técnicas super avançadas, a gente não obtém mais o óvulo e a gente não obtém mais o espermatozoide. Mesmo com técnica avançada? Muito avançada. Daí nós temos que trabalhar ou com o sêmen doado ou com o óvulo doado, tá certo? Desde respeitando a ética, a parte filosófica do casal, a religião, respeitando tudo. E hoje é possível, a medicina tem isso para oferecer. Nós temos até útero de substituição,
são mulheres que não podem levar aquela gravidez, a lei permite tudo isso, né? E entra a questão também da capacidade de amar do casal, que pode, de repente, extrapolar as paredes do lar e trazer crianças adotadas para dentro de casa para viver essa paternidade, essa maternidade que, de repente, é inata. No Sim. casal, eles têm essa possibilidade, se amam o suficiente para agregar uma terceira pessoa. É isso, a gente acompanha esses casais no consultório e a gente vê que isso é muito bem aceito. E Que bom! Em 17 anos trabalhando nessa área, eu nunca vi nenhum caso de rejeição. As crianças nascem ou do óvulo doado, ou do sêmen doado, ou do embrião doado. Essas crianças são deles. Eles nunca me questionaram, nunca mais, perguntando se os pais biológicos eram de olhos azuis, verdes, se tinha problema. Não questionavam Eles assumem aquela criança porque o fato da maternidade, de sentir o bebê mexer dentro da mulher, de parir, de amamentar e de crescer aquele ser humano dentro de casa, são filhos deles mesmo. Claro. É muito gratificante isso. Que bom. Com essa palavra gratificante é que eu encerro aqui essa nossa entrevista. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Fernando Macedo. Hoje vimos com ele aqui que cuidar da fertilidade é preservar a qualidade dos índices de reprodução de toda a sociedade. Equilibrar a relação entre a quantidade de gente que chega à terceira idade com a entrada na vida produtiva de jovens que vão bancar a geração de riquezas de um país é uma conta delicada e preocupante. O melhor é viver tudo isso sem perder a qualidade de vida. Um abraço e até o próximo Vanguarda Comunidade.